Vamos a tener un panel, como recién lo adelantaba Hernán Verdaguer, sobre digitalización y 5G, un panel que va a ser en portugués, así que a todos les ofrezco la posibilidad de ir a buscar sus headsets. Allí en la misma sala pueden buscar para tener traducción simultánea, dado que el próximo panel va a ser en portugués. Así que tienen esa posibilidad. Mientras ustedes se acomodan, mientras también preparamos el próximo panel que va a estar moderado por Mariliana Méndez Jiménez, secretaria general de ACIET, con su panel Digitalización y 5G, Vectores para el Desarrollo de la TAM. Les voy a contar algo para que presten atención por un ratito nada más, mientras nos preparamos justamente para este próximo panel que estamos anunciando. Queremos presentarles un hecho destacado de las Jornadas Internacionales 2022. Se trata de la firma entre la GSMA y la ATBC de un memorando de entendimiento que tiene como iniciativa el trabajo conjunto en pos del fortalecimiento de los ecosistemas digitales que serán especialmente habilitados a partir del 5G, que justamente es el tema del próximo panel, y de Internet de las Cosas, Internet of Things. Para ello, las partes se comprometen al intercambio de experiencias y de informaciones que coadyuven al objetivo enunciado. De esto y más van a hablar a continuación en el panel conducido por Mariliana Méndez, secretaria general de ACIET. En un ratito ya vamos a empezar con este panel muy interesante. Repetimos, digitalización y 5G, ese es el tema de este panel, vectores para el desarrollo de la TAM. Va a ser en portugués, entonces para todos los que quieran traducción simultánea van a poder acceder a eso a través de los headsets. Mientras también acomodamos el escenario, así se disponen todos los oradores. Vamos a repetir además esto que les contaba recién, un dato destacado, un hecho destacado en las Jornadas Internacionales 2022, esta firma entre la GSMA y la ATBC de un memorando de entendimiento que tiene como iniciativa el trabajo conjunto en pos del fortalecimiento de los ecosistemas digitales que serán especialmente habilitados a partir del 5G y de Internet de las Cosas. Para eso, las partes se comprometen al intercambio de experiencias y de informaciones que coadyuven al objetivo enunciado. En un ratito nada más, entonces, empieza el próximo panel sobre digitalización y 5G en las Jornadas Internacionales de ATBC y CAPSA en el Hotel Hilton. Ahora el próximo panel, pero antes quisiera que presten atención un momento, por favor, mientras nos acomodamos, mientras se van ubicando, les voy a contar un hecho destacado de estas Jornadas Internacionales 2022. Se trata de la firma entre la GSMA y la ATBC de un memorando de entendimiento que tiene como iniciativa el trabajo conjunto en pos del fortalecimiento de los ecosistemas digitales que serán especialmente habilitados a partir del 5G, justamente es el tema del próximo panel, y de Internet de las Cosas. Para ello, las partes se comprometen al intercambio de experiencias y de informaciones que coadyuven al objetivo enunciado. De esto y mucho más van a hablar a continuación en el próximo panel, conducido por Mariliana Méndez Jiménez, secretaria general de ACIET. Los dejo entonces con el próximo panel, Digitalización y 5G, Vectores para el Desarrollo de la TAM. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Primero que todo, un agradecimiento a ATBC y a CAPSA por la invitación. Para ACIET es un gusto, un honor estar aquí. Es importante que tener un panel, este panel de lujo el día de hoy, donde nos acompaña Moisés Quirós, consejero de Anatel Brasil,
Marcelo Mejías, director de Regulación Políticas Públicas de TIM, y Lucas Gallito, director de GSMA Latinoamérica. Bien, empezamos diciendo, y me parece importante señalarlo, que desde ya hace bastante tiempo la OCDE ha subrayado que en América Latina los incentivos para el despliegue de infraestructuras son insuficientes. Y abro comillas aquí, dice: la región presenta una topografía complicada que encarece el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y en muchos casos hace que sea poco probable obtener un rendimiento positivo de la inversión. Por lo que, y así sigue señalando la OCDE, y abro comillas, es necesario disponer de un marco normativo estable y previsible para promover la inversión a largo plazo en infraestructuras de banda ancha. Una reglamentación sólida contribuirá a ampliar la expansión de la infraestructura al reducir el coste del despliegue. Bien, nosotros nos encontramos el día de hoy ante un panel que va a hablar del desafío del 5G y de la digitalización en la región. Como sabemos, las redes de telecomunicaciones son la base de la digitalización. Para su despliegue se requiere que las condiciones de inversión sean las apropiadas, de tal forma que se pueda acometer el despliegue de una tecnología, en el caso que nos ocupa 5G, que representa un punto de inflexión en la industria que ha permitido democratizar en la región el acceso a Internet. Se dice punto de inflexión porque si hacemos un repaso de las tecnologías móviles anteriores, el 1G inicia con la voz móvil y la 2G la consolida. El 3G introduce la Internet móvil y la 4G la masifica. La 5G es la llamada a generar la transformación digital de las industrias. Bien, la industria que precisamente soporta esas redes de telecomunicaciones y por ende la economía digital es una industria que sabemos está fuertemente regulada de manera histórica, con un marco normativo que no tiene el mismo paso y la misma velocidad de evolución. Muchas veces la normativa se emite y ya nace desfasada. El elemento central y fundamental de esto también, el espectro radioeléctrico, es o se ve sometido a esta regulación y definitivamente, nuevamente para el tema que nos ocupa hoy, se requiere de que este espectro radioeléctrico esté disponible en condiciones asequibles, contiguo y limpio. Bien, es hora de construir. Y ya lo escuchábamos en el panel anterior, es hora de construir y qué mejor que hacerlo a partir de las buenas prácticas. Me parece que las condiciones de Argentina, por ustedes conocidas, pues presentan muchísimos retos. Retos que empiezan o quizás como lo vimos en las gráficas iniciales, hacen que se ralentice la inversión y es el DNU 690 que debe ser algo que debe resolverse y que debe resolverse a efectos de tener una posibilidad de hacer las inversiones. Pero bueno, como decíamos, vamos a construir, ojalá que sí, a partir de buenas prácticas y hemos hablado mucho de la licitación de espectro radioeléctrico en el Brasil. Y para ello, qué mejor que la presentación de primera mano. El consejero Quiroz nos va a hacer un repaso de los principales elementos que se tomaron en consideración en la licitación 5G en el Brasil y por ello le paso la palabra y le pido a la producción que suba la presentación del consejero. Consejero, buenos días. Muchas gracias por estar acá. Peço perdão, mas estou falando em português, acho que tem tradução para os senhores. Quero cumprimentar a Mariliana, o Marcelo, o Lucas, que são meus companheiros aqui de palco. Eu vou procurar, de uma forma bem sintética, bem rápida, explicar
de forma assim coesa como foi o leilão do 5G no Brasil. Nós temos aqui uma agenda, que é a licitação, o histórico da licitação no Brasil, o modelo dessa licitação, os resultados que nós estamos tendo com as obrigações, o grupo que coordena todo esse processo de limpeza de faixa e da aplicação desse recurso, que é o GAISP, o grupo qual eu presido, e também falaria um pouco sobre a lei das antenas e a importância que ela traz para o desenvolvimento e a agilidade na infraestrutura. Falando aqui um pouco da licitação do nosso país, do histórico dessa licitação, esse grupo foi constituído um grupo técnico pela Anatel, e no início de 2019. É bom explicar aos senhores que a Anatel é uma agência de Estado, uma agência reguladora de Estado, e que tem a sua autonomia. Ela não é ligada, comandada pelo governo, é um grupo que tem autonomia. Esse grupo técnico, que começou lá no início de 2019, iniciou, então, os trabalhos. Esses trabalhos evoluíram, subiram para o Conselho Diretor, que é composto de 5 membros, onde, então, nós fizemos o estudo dessa análise e submetemos à consulta pública. Eu não fui o relator na época dessa matéria, mas eu fui o último conselheiro vistante, que pediu vistas, e eu acrescentei 100 MHz a mais na faixa de 3,5 GHz, que mais adiante eu mostro os benefícios que isso trouxe. Essa consulta pública ficou discussão por 60 dias, ela recebeu mais de 400 contribuições, essas contribuições foram analisadas e respondidas, algumas não foram acatadas e outras foram acatadas, certo? Depois, fizemos também, além desta consulta pública, uma audiência pública na cidade de Brasília, para presencialmente discutirmos alguns pontos que são importantes, que eram importantes. Essas contribuições, depois que houve um consenso dessas contribuições, subiu ao Conselho Diretor em novembro de 2020. A versão definitiva foi aprovada em 25 de fevereiro de 2021. Ambos os estudos técnicos foram analisados, enfim, nesse ponto, houve muita discussão dentro do Conselho Diretor da agência. E uma coisa que é importante colocar, que eu também não fui o relator, mas fui o último conselheiro vistante, não porque eu sou um conselheiro que implica muito, mas é porque era necessário ter, eu coloquei uma cláusula no edital que permitia a prorrogação dos prazos previstos no edital para o cumprimento de algumas obrigações, porque já sabia que haveria dificuldades futuras e realmente foi necessário usá-la para o cumprimento nas capitais do Brasil. Por 2 vezes eu submeti ao Conselho Diretor, através do GAISP, e foi prorrogado por mais 60 dias essas obrigações, pelas dificuldades que foram aparecendo e tivemos que enfrentá-las de forma assim inesperada. Depois que isso foi aprovado pelo Conselho Diretor da Anatel, foi submetido ao Tribunal de Contas da União, que é um órgão regulador do Brasil, e não que ele fosse observar as questões técnicas, mas as questões orçamentárias, valores, enfim, passando pelo Tribunal de Contas, e foi aprovado, e isso definitivamente depois, em 27 de outubro de 2021, nós tivemos tudo definido. E o leilão foi realizado em 4 de novembro de 2021. Uma característica importante, uma peculiaridade importante desse processo licitatório do Brasil é que ele deixou de ser um leilão arrecadatório para ser um leilão voltado a compromissos de abrangência. Isso é importantíssimo, tá? Isso, fruto da experiência que a Anatel já teve, foi também fruto de muita conversa, muito diálogo com o governo, para mostrar que mais importante do que se arrecadar é que as empresas tivessem condições de expandir, de prover a conectividade no nosso país. E esse slide mostra de forma assim, bem simples, assim, que com a mesma quantidade de espectro, nós conseguimos ter uma amplitude muito maior das obrigações, atendendo a indústria, uma população, e isso promove, sem dúvida alguma, o desenvolvimento. Então, a médio e longo prazo, o retorno financeiro é muito maior
do que se for arrecadatório. Porque arrecadatório, nós tivemos experiências anteriores no nosso país, esse dinheiro cai nos cofres públicos e desaparece. E agora o Brasil realmente, com essa decisão da agência, se torna um país na vanguarda da conectividade no mundo. Só lembrando que 90% do valor arrecadado nesse leilão foi destinado a compromissos de abrangência. Tá? E, em casos de ágio, em alguns casos, 100% desse ágio, que é a diferença do valor ofertado ao valor adquirido, que foi pago, foi também destinado totalmente a compromissos de abrangência. Aqui o modelo da licitação, nós tivemos, nesse modelo, 4 bandas de frequência. A de 700 MHz, onde nós ofertamos 20 MHz, a de 2,3 GHz, onde foram ofertados 90 MHz em blocos regionais divididos em 40 e 50, e a mais importante de todas, a de 3,5 GHz, onde agora eu digo que aquele 100 MHz entrou nesse bloco a mais, o que permitiu nós criarmos os blocos regionais. Esses 400 MHz foram ofertados no leilão em 5 blocos de 80. Como nós tivemos 3 empresas nacionais que compraram esses blocos nacionais, que foram a TIM, a Claro e a Vivo, sobrou um bloco de 80 que foi dividido em 4 blocos de 20. Então, eles puderam adquirir mais 20 e ficaram com 100 MHz de espectro, o que permite hoje o Brasil ter uma velocidade incrível. E ainda ofertamos mais 80 MHz em blocos regionais. E esses 20 MHz que sobraram, colocamos lá em cima, numa banda de guarda, para proteger um pouco aquela parte satelital. E as milimétricas, que são faixas de 26 GHz, onde foi ofertado 3.200 MHz, uma grande quantidade, em blocos de 200 e 400. Esse leilão, ele foi o maior leilão de espectro do Brasil, e talvez um dos maiores do mundo também, em espectro ofertado num leilão. Aqui, nós podemos visualizar e ver aqui os blocos regionais. Tá? No meio ali, vocês conseguem ver uma manchinha vermelha. Essa mancha vermelha, na verdade, pertence à região da Algar, que é uma operadora de telefonia fixa naquela região, em alguns municípios, que pegam aí 4 estados, a maior parte de Minas Gerais, mas que era importante também separar um bloco para que ela participasse do processo. Uma característica importante, que vocês estão vendo em verde, lá em cima, na região amazônica, esse bloco da região amazônica ficou vinculado ao estado de São Paulo, que é aquela cor mais escura, um azul mais escuro no centro. Por quê? Então, no leilão, a região norte, que é uma região pouco atrativa, ela foi ofertada primeiro. Se não houvesse compradores, nós colocaríamos ela junto com o estado de São Paulo, o que nós denominamos lá no Brasil, que o Marcelo conhece bem, filé com osso. Então, como não houve, São Paulo foi leiloada, e quem adquiriu São Paulo assumiu também o compromisso dos blocos regionais. Tá? Os blocos regionais, eles têm a obrigação, no edital, de atender cidades até 30 mil habitantes, e os nacionais acima de 30 mil habitantes. Mas não quer dizer que os blocos, as empresas que venceram os blocos nacionais, não possam entrar nessas cidades abaixo de 30 mil, e nem as que venceram as regionais possam entrar em cidades acima de 30 mil. Então, existe aqui um fator competição que é muito importante. Então, aqui está explicado, quer dizer, cada bloco regional ficou com 80 MHz, da banda de 3,5 GHz, e aqui, resultados das obrigações. Então, aqui, ó, a faixa de 700 MHz, ela teve aqui, eu até vou abrir que eu não enxergo tanto de longe aqui, teve aqui um valor econômico de 2,3 bilhões de reais, certo? E ela teve um ágio de 1,27 bilhão de reais. Você pode ver ali em compromissos regionais que tem 2,84 bilhões. Eu explicando um bloco, vocês entenderão os demais. Então, esse valor a mais de compromissos originais com o valor econômico se dá em função do prazo do cumprimento dessas obrigações, onde nós estimamos, nós calculamos uma correção monetária para que esse valor fosse mais real possível, certo?
aqui esse valor foi definido considerando a metodologia de cálculo do valor presente líquido, VPL, e pelo método de fluxo de caixa descontado. Aí nós pudemos observar que na faixa de 3,5, que é a faixa mais valiosa, né, onde foi, aqui no compromissos originais, deu 25,49 bilhões de reais, e na faixa dos regionais deu 7,92 bilhões de reais. Isso deu deu 32 bilhões de reais, 33 bilhões de reais. Depois, na sequência, a faixa de 2,3, a faixa de 2,6 e assim por diante. É importante que se coloque aqui que o ágio se reflete no resultado da concorrência que houve no leilão. Então, havendo maior interesse, houve maior disputa e as ofertas maiores acabaram prevalecendo. O valor econômico do leilão foi na ordem de 47 bilhões de reais, sendo que 90% ou mais desse valor destinado a compromissos de abrangência. Aqui nós vamos falar um pouco das obrigações, né? Os compromissos de abrangências que foram estabelecidos de acordo com cada faixa que foi adquirida. Aqui nós temos 1.174 municípios com mais de 30 mil habitantes, com ao menos 3 prestadoras, 3 operadoras de telefonia trabalhando nesses municípios. E mais de 4 mil municípios com menos de 30 mil habitantes, com ao menos uma prestadora. Isso faz com que todos os municípios brasileiros sejam atendidos pelo 5G. Então, também nós temos 1.700 localidades com 5G. Isso são localidades, não são municípios nem distritos, são regiões extremamente, hoje, que são gaps, sem nenhum sinal, às vezes, de celular. 391 sedes de municípios com 4G ou tecnologia superior, são aqueles municípios extremamente pequenos, longínquos, nos rincões do nosso país. Também mais de 7 mil localidades com 4G ou tecnologia superior, são localidades que hoje possuem tecnologia 3G, 2G e agora terão pelo menos o 4G. 2.349 localidades, estradas, rodovias federais que não têm ainda conectividade. Isso dá mais de 35 mil quilômetros de rodovias federais que serão atendidas com 4G. Isso é importante ressaltar que nessas rodovias, ao entorno, existem propriedades rurais que também não têm conexão alguma e agora passarão a ter com 4G. Eu sempre digo, o importante na área rural não é ter o 5G, é ter o 4G, porque no Brasil também, caso ele precise, a indústria ou o agricultor precise de um 5G na sua propriedade, ele pode usar o SLP, que é um serviço limitado privado, que são faixas de frequências específicas que a Anatel oferta, onde ele pode utilizar. Mas ele precisa de conectividade, ele precisa de fibra, ele precisa ir com 4G, muitas dessas propriedades serão atendidas. Nós também temos 530 sedes de municípios com backhaul de fibra ótica, que ainda não possuem nenhum tipo, e existem também 3,1 bilhões de reais que foram destinados para conectividade nas escolas. E esse dinheiro não diz respeito à faixa de 3,5 GHz, e sim à faixa de 26 GHz, que é um outro grupo que cuida, comandado por um colega meu, o conselheiro Vicente Aquino. Esse grupo é denominado de GAP. Essa conectividade, ela não é só apenas fibra ou satélite, dependendo é também o hardware que é colocado nessas escolas. Aqui, o 5G na banda de 3,5 GHz, né? Nós podemos ver aí uma cronologia. Em 2022 são as capitais. Nós tínhamos um compromisso inicial de uma estação radiobase, ou seja, de uma antena para cada 100 mil habitantes. Essas capitais já tiveram autorização pelo GAISP, no grupo que eu presido, para que esse sinal de 3,5 fosse ligado, e nós conferimos que, dessas obrigações, nós temos o número 3
0,5 vezes maior do que a obrigação inicial. Então, mostra o interesse e a competição entre as empresas. Em 2023, agora, 1º de janeiro de 2023, as cidades com mais de 500 mil habitantes devem ter essa faixa limpa para que liguem os seus sinais. E o que eu propus e foi aprovado no GAISP foi que nós realizássemos clusters, pela economicidade do processo e pela logística. Então, são 26 cidades no Brasil com mais de 500 mil habitantes. Nós colocamos as cidades ao entorno para que pudesse também serem limpas, porque facilita o processo. Que no Brasil nós temos algo que aqui a Argentina não tem, que são as TVROs. É a antena que recebe sinal satelital da TV aberta. E isso sofre grande interferência. Então, nós tivemos metade desses 6,3 bilhões que foram aportados no GAISP, é destinado à aquisição de kits para famílias de baixa renda, que eu explicarei adiante. Então, em 2024, em julho de 2023, seriam cidades de até 200 mil habitantes, que nós também queremos colocar clusters para facilitar todo o processo e barateá-lo. Aqui nós temos que em 2023 seria uma antena para cada 50 mil habitantes, que praticamente as capitais já estão atendendo esse número. Depois, as capitais, em 2024, teria que ter uma antena para cada 30 mil habitantes. Em 2025, as cidades com menos do que... todas as cidades até 500 mil habitantes, com uma antena para cada 10 mil habitantes, e assim sucessivamente até 2029, onde todas as cidades aqui estariam com um número de antenas atendendo o maior número possível dessa população. Só falando um pouco do GAISP e a importância desse grupo, né, que eu presido. Esse grupo é um grupo complexo, porque tem muitos interesses envolvidos em todo esse processo. Então, esse grupo ele tem 3 representantes titulares e 3 suplentes das teles grandes, que são Vivo, TIM e Claro. O Marcelo é o suplente da TIM. Temos também 3 titulares e 3 suplentes do setor satelital. Temos 3 titulares e 3 suplentes da radiodifusão. Temos 3 titulares e 3 suplentes das pequenas prestadoras que venceram os blocos regionais e também um representante do Ministério das Comunicações. Então, coordenar um grupo desse tem que ter, assim, às vezes, uma mão pesada, né, Marcelo? Mas tem ido muito bem, é um grupo muito cioso da responsabilidade e todas as questões estão sendo aprovadas por unanimidade. Não houve necessidade ainda desse presidente aqui apresentar um voto por dissenso, então está indo bem. Foi criado, então, o GAISP, mas o GAISP, na verdade, que o nome diz Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para Problemas de Interferência na Faixa de 3.625 MHz a 3.700 MHz. Esse nome é complexo e muito simples, ao mesmo tempo, pelo que ele faz, porque dentro desse grupo, foi criada a IAF, pelo edital, e esse grupo tem a obrigação de fiscalizar, traçar diretrizes e aprovar coisas que dizem respeito às funções da IAF. Esse grupo tem 4 rubricas importantes dentro dela, que é o Programa Amazônia Integrada Sustentável, a Rede Privativa de Segurança Nacional, a desocupação da faixa, que nós vamos ver agora aqui, e a migração satelital, migrando da banda C para a banda KU naquelas TVs abertas por assinatura, conforme demonstra aqui esse slide. Isso porque a hora que liga o sinal, ela sofre interferência. Tá? Esse serviço continua recebendo o sinal por 18 meses da banda C e da banda KU, até 2025, onde, então, só será banda KU. Aqui nós temos a desocupação, que vocês podem observar a margem de faixa, né? Aquela faixa de 3.625 a 3.700, ela foi bloqueada. Então, a que passou para cima, aqueles 500 MHz acima, passa a ter também o serviço de proteção. Essas são as estações satelitais terrenas. Para essa proteção, então, além da desocupação, também foi reservado um recurso para isso, tem a mitigação, que é a troca dos LNBs por LNBs blindados e filtros com uma linha de corte sempre maior a 3.720 MHz. Aqui, rapidamente, o Programa Amazônia Integrada Sustentável, são mais de 9 mil quilômetros de fibras óticas de backbone
que estão sendo implantados no leito dos rios da Amazônia. Nós já temos alguma coisa feita, aquela em amarela, a Infovia 01, que é um recurso do leilão de 700 MHz, que eu também presido o GIRED, são 1.200 quilômetros ligando Santarém e Manaus, e agora mais 9.000 quilômetros, além do que o Exército Brasileiro já concluiu. Então, isso é muito importante, porque nós vamos ter também uma conexão do Atlântico com os países do Pacífico, certo? Aqui o calendário da desocupação, eu já falei rapidamente lá atrás, vocês conseguem ter depois, se alguém precisar de alguma coisa, também nós teremos. A lei das antenas, para finalizar, é uma lei que visa simplificar a autorização da implantação dessas antenas. No Brasil, nós tínhamos muitas regras em vários municípios, como já foi dito aqui, estados, cada um colocando suas dificuldades. E nós deixamos claros que, se não tivesse uma simplificação desse processo, haveria dificuldade do 5G se expandir. E o Brasil precisa dessa infraestrutura. Aqui, nós colocamos um modelo também no site da Anatel para que esses municípios possam acessar, copiar e fazer essa lei. E o decreto que regulamenta essa lei nacional, ele também diz que tem a lei do silêncio positivo, ou seja, aquele município que não se manifestar favoravelmente ao pedido, demorar, a empresa, depois de 60 dias, está autorizada a instalar a sua antena. Bom, era isso. Eu me coloco à disposição aqui depois, se alguém precisar de alguma informação a mais, mas só salientando que o leilão do Brasil teve por objetivo prover essa conectividade para escoar também todo esse tráfego gerado pelo 5G. Agradeço. Muchas gracias, consejero. Un esfuerzo importante para resumir en unos minutos un trabajo de más de 2 años. O sea, esto inicia el 6 de febrero del año 2020, termina la consulta pública y los procesos de Anatel un año después, el 25 de febrero del 2021, la licitación se publica para concurso 4 de noviembre de 2021. 2 años de trabajo. 90% del espectro convertido en obligaciones, también 3.680 MHz licitados y claramente definido una implementación en fases, y además la claridad se extiende a cómo se reciben los resultados, en qué momento Anatel dice ya se cumplió la primera fase, la segunda fase, y como vimos es a lo largo del tiempo. Le agradecemos mucho al consejero Queiroz su interesante presentación. Tenemos con nosotros también a Marcelo Mejías, que es también un actor de primera fila y que estuvo allí participando, y quisiéramos que nos relate cuáles son las ventajas desde la perspectiva del operador de este modelo no recaudatorio, cómo se potencia la inversión y cuáles son las lecciones para la puesta en marcha del servicio. Muchas gracias. Adelante, Marcelo. Muchas gracias, Marileana. Muchas gracias a Hernán pelo convite, a toda a organização. Eu também vou falar em português. Meu espanhol está um pouco destreinado, então eu prefiro falar em minha língua madre. Bom, acho que esse aqui é um caso muito clássico de assimetria regulatória invertida. Eu acho que aqui, por mais que as operadoras tivessem um conhecimento técnico profundamente bem desenvolvido sobre o que seria o 5G e o que o 5G trazia para todos nós, foi um caso clássico onde a atuação da Anatel trouxe uma serenidade para que o processo fosse muito bem desenvolvido. E eu acho que o conselheiro trouxe um detalhamento muito bom sobre como funcionou o processo em si, de que maneira essa serenidade foi sendo construída ao longo do tempo, com muito diálogo, com muita observação sobre o que vinha acontecendo nos outros países. E esse caso aqui, né, eu acho que na Latinoamérica nós sempre tivemos a oportunidade de observar como a Europa, outros países no mundo como um todo, vinham fazendo seus leilões, e nesse momento, diferentemente, né, a 5ª geração, nós acabamos fazendo ao mesmo tempo.
Então, nós não tivemos tanto tempo assim para observar os erros e os acertos dos nossos países na comunidade internacional. Nós também tivemos que aqui tomar as nossas decisões e fazer os nossos erros e acertos. E eu acho que, na perspectiva brasileira, e eu estou acompanhando esse processo desde o início, desde que a gente começa a discutir o 3.5 como uma frequência que deveria ser destinada ao SMP, né? No Brasil, nós chamamos a telefonia móvel de SMP, o Serviço Móvel Pessoal. Então, realmente, assim, eu acho que o trabalho, antes de tudo, acho que a gente tem que elogiar muito, como operadora, o trabalho que a Anatel desenvolveu. Eu acho que essa figura que o conselheiro traz, de ser uma agência de Estado, foi fundamental para que o processo pudesse ser, obviamente, muito bem direcionado pelas políticas públicas que o governo trouxe para que o processo fosse desempenhado, mas para que essas decisões fossem tomadas de uma maneira sempre muito cuidadosa, mas também muito corajosa, porque se não fossem as ideias, as decisões tomadas, a gente não teria os 400 MHz que ao todo a gente teve para o 3.5 se desenvolver, a gente não teria hoje o sucesso que é a implantação do 3.5. Então, assim, eu acho que a primeira fala que eu preciso trazer a vocês é esse, é elogiar realmente o trabalho da agência como um todo, e agradecer pelo trabalho da Anatel de a gente ter conseguido fazer, ainda que o tempo, né, a gente sempre tem uma expectativa de que o tempo seja breve, só que rapidez não necessariamente significa o tempo mais curto, mas sim que o tempo curto diante de tudo que aquilo que tem que ser endereçado, seja endereçado, né? A serenidade nos faz com que a pressa não seja necessariamente sinônimo de celeridade. Então, acho que aqui foi a grande lição que a gente tomou desse processo, e eu acho que, antes de tudo, a gente precisa realmente agradecer a atuação da Anatel. Então, eu trouxe aqui alguns slides para simplificar um pouco, aproveitando, obviamente, a introdução que o conselheiro já fez, e acho que explanou bem o que é o desafio no Brasil, mas aqui, como a gente desenhou o slide, esse slide que sintetiza como foi desenhado o leilão no Brasil, o conselheiro já explicou, foram 4 faixas muito diferentes entre si, cada uma com uma abordagem, vocês conhecem muito bem qual é a destinação de cada faixa. Existia no Brasil também uma regra muito clara, para a gente era muito importante como operadora, de Spectrum Cap, né? Na época em que esse leilão aconteceu, nós estávamos em meio a um processo de consolidação no setor no Brasil, né? Nós já tínhamos antes 4 grandes operadoras nacionais, que era a operadora Oi, e essa operadora estava sendo em processo de recuperação judicial, ela estava em processo falimentar, basicamente, e uma das saídas desse processo falimentar era vender suas operações móveis. Então, acabou que a Oi teve como única compradora as próprias operadoras que já estavam atuando nesse mercado. Então, era um processo bem desafiador, até para o próprio regulador, eu imagino, de, ao mesmo tempo, acompanhar esse processo de venda e fazer um leilão que, naturalmente, como um dos grandes pilares do leilão, tem a competição como grande foco de desenvolvimento. Então, a faixa de 700 MHz, a gente não poderia participar numa primeira rodada, porque ela foi reservada para um novo entrante, a gente só poderia entrar para comprar, a gente tinha comprado essa faixa de 700 MHz, né, a TIM especialmente em 2014, a experiência do grupo executivo que começou também de interação mais próxima, que agora a gente tem no GAISP, entre operadoras, Estado, né, demais stakeholders importantes, começa lá no 700 MHz, a gente tinha que liberar a faixa que era ocupada pelas televisoras, o 3.5 MHz, enfim, são blocos como o conselheiro já explicou, o 2.3 e o próprio leilão de 26 GHz. Foi um leilão de extremo sucesso, para a TIM realmente foi, a gente até se considera a grande vencedora desse leilão, pelo preço que a gente bidou, pelos aportes que a gente fez, e dentro dos compromissos, né, a gente tentou aqui simplificar aquela ideia que o conselheiro trouxe, a gente usou a mesma perspectiva do conselheiro em relação a valor econômico da faixa, a gente só fez essa conversão para dólar aqui usando, enfim, a taxa de câmbio da época ali. A gente está falando aqui de uma frequência no 3.5 de 6 bilhões de dólares, então é algo 5.5, 6 bilhões de dólares, é algo bem relevante em termos de economia. E você pensar que isso tudo está sendo investido, ou 90% disso, está sendo investido para que o país possa desenvolver a sua digitalização, poxa, é um incremento de produto interno bruto, né? Um incremento de digitalização para o país que é gigantesco. É você dar uma oportunidade de um salto
enorme para que a digitalização, de fato, chegue ao país. O Brasil sempre teve, desde 2008, né, do primeiro leilão que a gente teve do 3G, nós buscamos, né, acho que uma ideia incrível que o regulador teve à época, de justamente trocar dinheiro, né, preço de leilão, por investimentos, e com isso a gente construiu uma grande massificação do 3G naquela época, e desde então a gente vem fazendo isso. O 3G foi a primeira licitação importante. Nós fizemos com que todas as cidades acima de 30 mil habitantes tivessem 3G. No leilão seguinte, em 2012, o 4G começa a ser a próxima tecnologia, e nós fazemos essa recuperação que o conselheiro falou. Nas cidades menores de 30 mil habitantes, a gente começa a colocar a tecnologia anterior, né, buscando as cidades rurais, as áreas rurais, buscando, enfim, dar a possibilidade econômica viável para aquelas operadoras, levar a conectividade para a população como um todo. E agora, no 5G, uma oportunidade fantástica. Nesse padrão aqui, a gente está falando de uma possibilidade de cobertura absurda em termos de Brasil. A gente está falando de uma obrigação de 63 mil antenas 5G. Então, assim, é um padrão que, para o território brasileiro, o Brasil deve ter mais ou menos 3, 4 vezes o território argentino, em termos de dimensão, né, em termos de população de fato coberta, é algo talvez mais equiparável, mas, assim, é uma quantidade muito grande de antenas que a gente tem. E quando você dilui essa obrigação, você justamente, em termos até de fluxo de caixa, que eu acho que é um ponto muito importante para um setor que tem uma margem, né, de rentabilidade tão espremida quanto a gente tem em telecom, acho que isso aqui é algo notável para todos nós, permite às empresas conseguir, justamente diante de uma nova tecnologia, fazer com que o seu fluxo seja, de fato, destinado para uma tecnologia nova. A gente sabe que o recurso de capital para investir numa tecnologia é absolutamente incompatível com você manter, ao mesmo tempo, um rollout de um 4G, de uma tecnologia atual, e fazer um investimento, ao mesmo tempo, com uma tecnologia nova. Então, esse eu acho que foi a grande decisão que a Anatel tomou, e para a gente realmente foi muito importante. Eu acho que teve uma segunda decisão também, tem até um link aqui que a gente trouxe aqui, que foi o seguinte, acho que tinha aquele linkzinho. Houve uma segunda decisão da Anatel, que para a gente também foi muito importante, que foi o seguinte, o 5G, DSS, né, já vem sendo aportado há um bom tempo. Uma das outras decisões da Anatel foi obrigar que toda a tecnologia 5G obrigatória, né, enfim, essas estações todas fossem no 5G standalone. Então, isso permitiria que toda a população e todas as, digamos, as facilidades do 5G como um todo viessem para o estado da arte que a gente considera em termos de arquitetura, possibilitando aí, naturalmente, que a gente tivesse uma facilidade maior de aproveitar todo o benefício econômico dessa faixa. Vamos voltar lá para o slide anterior. E aqui só um pouco de exemplificação. A gente está falando aqui, quando a gente fala de Amazônia, né, 9 mil quilômetros a serem conectados, acho que a maior estrada da Argentina é a Ruta Nacional 40. A Ruta Nacional tem 5 mil quilômetros. Então, a gente está falando de, basicamente, ir e voltar dentro de uma floresta amazônica. Então, realmente, é um desafio gigantesco, é um desafio, mais uma vez, viabilizado por uma parceria entre o Estado e as empresas. Então, realmente, é um processo muito exitoso e é um processo que dá bastante orgulho de a gente estar fazendo em benefício da sociedade, em benefício do nosso país. Aqui também é algo que, basicamente, em síntese, tem alguns números, é interessante, vai ficar disponível para todos, mas, basicamente, diz que a gente tem uma diluição que facilita também, obviamente, a lógica de investimento, né? Facilita que a gente tenha uma programação financeira e econômica mais interessante, e, ao mesmo tempo, permite que a população, em 7 anos, consiga, por completo, ter o 5G. Então, a gente vai chegar ao 5G em todo o Brasil ao longo dos próximos 7 anos. Isso, realmente, para a gente, foi um grande marco, e eu acho que também mais um belo gol da Anatel em termos de política pública. Aqui, acho que é o grande resultado do que significou isso para a gente. O conselheiro já trouxe o detalhamento. Eu acho que foi fundamental a atuação do GAESPA, a liderança do conselheiro, não porque ele está aqui do meu lado, mas ele sabe que ele tem essa vocação de conseguir levar as coisas com a firmeza que decisões importantes também precisam ter. E a gente conseguiu, era uma meta que era para junho de 2022, sabíamos que essa meta era muito ousada, e mesmo em virtude de uma crise de semicondutores que a gente conhece,
toda uma dificuldade que é você criar um modelo, né? A gente, entre dezembro e junho do ano, em 7 meses, a gente criou um modelo de filtro que basicamente não existia, criou do zero. Então, foi realmente um desafio enorme. A gente precisou ultrapassar 3, 4 meses, foi pouquíssimo, e a gente tem as 26 capitais brasileiras mais o Distrito Federal, 27 capitais, uma população urbana de 50 milhões de pessoas cobertas, basicamente, eu acho que a população semelhante à população argentina, então a gente está falando de cobrir toda essa população em 7 meses, um desafio realmente que, além de ser gigantesco, nos dá muito orgulho aqui como TIM, e a gente conseguiu a liderança desse, então dá para perceber que também a seriedade do nosso compromisso com esse investimento, a gente tem quase 2 vezes o segundo colocado em termos de quantitativo de antenas 5G instaladas e quase 5 vezes a obrigação mínima. Não que a Anatel tenha errado a calibragem, mas é porque realmente, quando conseguiu deixar o recurso para as operadoras investirem, a gente conseguiu fazer aquilo que a gente tinha se proposto a fazer. Não era distribuir dividendo, era investir no Brasil, era investir no nosso país. Então, isso que era o mais importante em relação à mensagem que a gente queria trazer. E, dentro disso, obviamente, tem aqui também alguns grandes marcos. A gente investiu no 5G. Essa foto aqui é meu filho, no Rock in Rio. Ele está olhando ali, aquele é um totem que a gente desenvolveu lá na TIM. Isso aqui é uma antena 5G, é bem interessante, esse totemzinho é uma antena 5G. Também é um modelo bem legal em termos de mobilidade urbana, não dá para você ver que isso aqui é uma antena, né? Então, acho que também é algo muito legal. O Maracanã, que é o nosso estádio, vocês conhecem muito bem, tem agora também a cobertura 5G, e em relação a tráfego, essa explosão de tráfego realmente nos surpreendeu. Apesar de mais ou menos 10% dos devices serem devices 5G, 20% do tráfego do Rock in Rio, que é um evento gigantesco, 100 mil pessoas por dia, foi tráfego 5G. Então, assim, apesar da nossa cobertura lá estar fantástica, foi algo que a gente viu uma média de 300 megabits por segundo em terminais 5G e picos de 1 GB. Mas o que um usuário faz com um pico de 1 GB? Ainda não dá para ter certeza, mas em termos de disponibilidade de usuário, a gente sabe que demanda se cria, né, a partir da disponibilidade que você tem. Né? Quando você lançou o 3G, você não tinha Spotify, você não tinha praticamente nem YouTube Mobile. Então, a gente sabe que nem smartphone você tinha. Então, a gente sabe que a tecnologia também é habilitadora dessas novas possibilidades de aplicações. E, obviamente, também aquilo que a gente sabe, o 5G ainda é uma tecnologia de que a gente não tem certeza de como monetizar, né? A parte do B2B é muito importante. A gente já está lançando uma digitalização de um porto no Brasil, então é fantástico esse projeto, e acho que também é uma vocação industrial para a Argentina gigante. E também a gente tem uma planta automotiva, que acho que também é algo muito importante aqui para esse país irmão, de a gente fazer uma fábrica, né, a fábrica da Fiat, a antiga Fiat Stellantis, de a gente também totalmente digitalizada com o uso do 5G. E aí aqui, enfim, eu acho que alguns outros desafios ainda precisam ser endereçados. Acho que, em termos de política pública, é importante a gente entender se o governo, de alguma forma, precisa habilitar, né, reduzir, talvez, preços de devices, fomentar também a indústria local em relação a isso. A gente sabe que a penetração do 5G também vai acontecer quando os terminais baratearem, isso é uma vocação natural do processo. E, como o conselheiro bem salientou, a lei das antenas, para a gente no Brasil foi fundamental. A gente tinha casos no Brasil de algumas capitais em que, para você instalar uma antena, você demorava 1 ano, por causa de requisitos burocráticos de um município, apesar de você ter uma normativa federal. E a gente também teve a ideia de, para valorizar, para premiar os municípios que se adaptaram à lei, a gente criou esse prêmio, aí, cidades amigas do 5G, e a gente destacou aqui essas cidades que rapidamente se habilitaram como empresas que se adaptaram, né, como municípios que se adaptaram à nova lei federal, e que tem até uma prioridade pelo leilão de serem as cidades mais rapidamente atendidas pelo 5G. Então, também acho que é uma outra parceria, uma inovação que a Anatel trouxe, e também acho que mais uma parceria importante entre o público e o privado. Gente, eu passei muito do meu tempo, peço desculpas, falei até um pouco rápido, peço desculpas também para a tradutora, mas era isso, eu queria trazer uma mensagem aqui de visão muito positiva desse projeto, visão muito positiva do processo, e também trazer uma perspectiva de que, para a gente, como regulado, né, para a TIM, foi muito importante a forma como a Anatel atuou, e eu acho que o sucesso da Anatel depende muito das pessoas que participaram desse processo, e, naturalmente, sem essa
conjugação de esforços, essa serenidade, essa maturidade de um processo de diálogo entre o regulado e o regulador, a gente não teria chegado onde a gente chegou. Então, é um projeto muito importante e eu queria agradecer mais uma vez pelo convite. Olha isso. Aqui, ó. Obrigado, hein? Muchas gracias, Marcelo. Sí, efectivamente, retomo lo que al final agrega Marcelo de la importancia del diálogo entre el regulador, en este caso Anatel, y el sector privado, que se tomaron decisiones cuidadosas, valientes, que se ajustó lo que tenía que ajustarse y sobre todo que esto ha dado la oportunidad para que se dé un salto enorme en la digitalización del país. La estructura de la asignación de espectro que fue diseñada por Anatel ha permitido casi 4 veces el número de antenas que originalmente estaban dentro de las obligaciones. Definitivamente mucho que destacar. Y quiero señalar que el consejero me decía, bueno, nosotros salimos en el 2020, pero en realidad se empezó a hablar de 5G en el Brasil desde el 2019, en una forma consistente y dando pasos seguros hacia adelante. Bien, tenemos la intervención de Lucas, que con su visión nos va a ponderar el costo del espectro con relación a la capacidad de inversión de los operadores y las necesidades que han observado respecto a la banda 3.5. Muchas gracias, Lucas. Gracias Mariliana, e primeira, felizmente a palestra acontece antes da Copa do Mundo. A gente conhece o Maracanã, Messi ganhou a Copa lá, então. Un poco como tú decías, Mariliana, y aquellos, y voy a tratar de ser breve en mi intervención en beneficio del tiempo, aquellos que vienen siguiendo el trabajo de GSMA saben que el tema del costo de espectro, y justamente el comisionado Moisés y Marcelo nos ha comentado un poquito la visión no recaudatoria de Brasil. Aquellos que siguen el trabajo que viene haciendo GSMA en la región, sabe que uno de los puntos principales que trabajamos es vinculado al tema de precio de espectro. Durante el año hemos lanzado algunos reportes sobre el impacto de los precios del espectro en distintos países de América Latina. Lo hemos hecho para México, lo hemos hecho para Ecuador, para Colombia. Y el próximo lunes vamos a lanzar un reporte completo sobre el impacto de los precios de espectro en Argentina, y quería traer aquí a TVC un poco una van premier de los hallazgos que nosotros hemos hecho en base a este estudio. Es un estudio que es bastante completo, que tiene una metodología que nosotros ya que viene siendo revisada por pares en diferentes universidades alrededor del mundo, con nuestro grupo de economistas en Reino Unido y en España. Y un poquito qué hemos encontrado en relación al costo del espectro en Argentina. Bueno, una de las principales cuestiones que hemos encontrado es que el costo del espectro en los últimos 7 años se ha quintuplicado aquí en Argentina. Cuando vemos la incidencia que tiene el costo del espectro, un insumo dolarizado en relación a los ingresos que ha tenido la industria desde 2015 en adelante, y debido al deterioro también de los ingresos medido en moneda dura, hemos visto que la incidencia de ese costo ha sido mayor. Hemos pasado de estar alrededor del 2% a hoy estar duplicando la mediana de la región. Y poniendo en contexto, ¿no?, de lo que recién hablamos en Brasil, donde al valor del espectro de alguna forma se le ajustó por las obligaciones de cobertura, y donde el 90% de la inversión es justamente en desarrollo de red, a la realidad argentina de erogaciones por pago de licencias se le suman las obligaciones de cobertura y los pagos recurrentes que también estaban asociados, con lo cual esa realidad incluso es aún más acentuada. ¿Qué impacto tiene esto, no es cierto? Porque muchas veces
se piensa de que el costo del espectro es un costo hundido, no tiene impacto en el consumidor y realmente sí tiene impacto en el consumidor. Hemos visto en algunos de los análisis que tiene impacto en la velocidad del despliegue, tiene impacto en la cobertura, tiene impacto en la calidad. Y uno de los análisis que hemos hecho es que el precio del espectro tiene impacto en la calidad de los servicios medido como velocidad de descarga promedio. Y si en Argentina el precio del espectro, la incidencia se hubiese mantenido a los niveles de 2015, hoy la velocidad promedio de descarga hubiese sido un 50% más rápida. Es decir, el costo del insumo sí tiene impacto en el consumidor. Por eso es importante, y creo que ayer lo decía en la presentación, es ver al espectro como una herramienta de inclusión, como una herramienta de innovación. Hablábamos recién de las obligaciones de cobertura, del plan país en Brasil, de cómo también se buscaban llevar soluciones innovadoras, y justamente esa es la mirada que desde GSMA como entidad global estamos tratando de diseminar alrededor del mundo, alrededor de la región, y no como una herramienta de recaudación como tradicionalmente se la ha visto al espectro. Y un poquito también para complementar esto, tener en cuenta que hoy tenemos más de 200 MHz de espectro disponibles que rápidamente puestos a disposición, podrían contribuir a potenciar los beneficios justamente de la banda ancha móvil. Pero esto es apenas una muestra inicial de los hallazgos que no quería dejar de compartir con ustedes en esta sesión, y que a partir del lunes va a estar disponible en nuestra web y en nuestros canales digitales. Y un poquito para tratar de ir redondeando la idea, ¿qué hemos visto nosotros también a nivel global y cuáles son los aprendizajes iniciales y las políticas habilitantes para un desarrollo exitoso de la quinta generación? Bueno, un par definidas más desde el punto de vista de negocio y la experiencia de usuario. Como aprendizajes iniciales, el hecho de la cobertura inicial, creo que lo hablábamos ayer, no me acuerdo si contigo, Marcelo, o con alguien, donde claro, al principio el desarrollo de las nuevas redes son spot, entonces existe una expectativa muy alta de parte de los consumidores, entonces creo que es importante un aprendizaje inicial, las expectativas del consumidor en relación al despliegue de esta nueva tecnología. El otro punto importante también es la compatibilidad de voz. Hemos estado viendo que en la región muchas redes legacy 2G, 3G se van apagando. La quinta generación no es una red que soporte la voz de forma nativa, con lo cual tener redes robustas soportando VoLTE es un punto importante. Y después el punto de los diferentes casos de negocio, y aquí también me gustaría resaltar esto que mencionaba recién, ¿no? El precio del espectro como una herramienta de inclusión. Hemos visto como en países como en Brasil, donde han tenido una mirada no recaudatoria, Marcelo nos mostraba las velocidades de despliegue, se ha ido más rápido que incluso las condiciones iniciales propuestas, mientras que en otros países, ¿no? Para no herir susceptibilidades en la región, voy a hablar de otra región, por ejemplo el caso de Italia, donde tuvo una subasta puramente recaudatoria. Incluso hoy la pregunta es si Italia finalmente va a tener un 5G al nivel de otros países europeos que sí han tenido una mirada no recaudatoria. Entonces eso también es otro aprendizaje inicial. Disponibilidad de fibra, agilidad en los permisos, espectro en bandas medias son también políticas habilitantes que van a permitir tener un 5G exitoso. Y acá, finalmente, los 4 ejes que siempre me gusta mencionar, ¿no? El de la simplificación para poder hacer un despliegue más rápido asociado con menores costos de despliegue. Hoy estamos viendo mucha burocracia asociada, y no necesariamente de la parte económica, sino la burocracia implica costos. Creo que ayudar a acelerar el despliegue a través de simplificación, un streamline de los procesos es clave.
ya lo hablamos, disponibilizar espectro de quinta generación, armonizado, con precios adecuados, que sean compatibles con la inversión, y finalmente la flexibilización regulatoria. Históricamente el sector ha tenido una regulación ex ante, una regulación rígida. Nosotros estamos viendo una evolución hacia una regulación ex post, donde vamos a tener nuevos casos de negocio, donde hoy incluso se está discutiendo algunas cuestiones vinculadas a la neutralidad o a la contribución a la construcción de redes. Entonces creo que la flexibilización regulatoria también es algo que vamos a estar viendo más en el futuro, sobre todo porque vamos a tener entre nuestras manos casos novedosos de quinta generación que son absolutamente nuevos y nos van a llevar a cambiar el paradigma. Y con esto agradecer a los amigos de ATBC, de CAPSA, agradecerte Marilena por la moderación, al consejero y a Marcelo por la compañía en este panel. Muchas gracias a vos, Lucas. Y aquí destacamos cómo el costo del espectro tiene un impacto directo en el consumidor y que una de esas medidas tangibles es la velocidad de entrega, la calidad de los servicios, la velocidad de despliegue. Bien, tenemos que el espectro debe convertirse en una herramienta de inclusión y desarrollo, que necesitamos redes robustas que soporten la voz. Es decir, tenemos que construir a partir de lo construido y sobre todo una regulación flexible, innovadora, simplificada, con análisis de impacto regulatorio, es decir, una regulación nueva. Muchísimas gracias. Bueno, estamos sobre tiempo, pero voy a pedirles 1 minuto a cada uno, un cierre, una recomendación que no olvidar o que ofrecer a los reguladores latinoamericanos. Adelante, por favor. Eu me sinto muito feliz em poder estar aqui compartilhando com os senhores um pouquinho da nossa experiência no Brasil. O tempo é muito curto, mas nós, só para dizer que nós estamos felizes também, né, Marcelo, porque já começamos a perceber os resultados desse modelo de leilão. Há pouco tempo, agora a Opensignal fez um estudo e colocou a cidade de Brasília como a segunda com a maior velocidade do mundo, atrás apenas de Seul, na Coreia do Sul. Isso, para nós, é muito gratificante. E eu quero aproveitar essa oportunidade para publicamente colocar a Anatel à disposição de vocês, da Argentina, de qualquer país da América Latina, para que nós possamos interagir e passar um pouquinho da nossa experiência. Isso eu acho que é positivo e eu me comprometo aqui a ser o catalisador desse processo. Podem me acionar e a Anatel, bem como os seus técnicos, com muita experiência que têm, estão à disposição para ajudar. Agradeço e obrigado. Muchas gracias, consejero. Tomamos su ofrecimiento y así creo que aprendemos mucho de las mejores prácticas. Adelante, Marcelo, por favor. Sim, minha primeira recomendação é que o Messi fique no banco da Copa. Então, mas em relação ao 5G, eu agradeço muito, assim, de verdade, para mim foi uma grande honra participar do processo 5G. É a terceira tecnologia que eu pessoalmente me dediquei ali na TIM, então eu estou na TIM há 15 anos, para mim foi fantástico. Você ser convidado para vir a um país para explicar um pouco da sua experiência também é fantástico, né? Você se sente lisonjeado porque você está contribuindo também para dizer que no teu país está funcionando, então isso aqui para mim realmente é motivo de muito orgulho. Estou vendo que lá funciona, né? Eu consigo sair da minha casa, eu consigo andar pelo Rio de Janeiro inteiro e eu consigo ver o 5G na minha tela do celular. Então, assim, isso eu acho que é prova de êxito, é prova de que está funcionando. Então, eu consigo ver as campanhas na televisão falando do 5G, eu consigo ver as pessoas falando de 5G, eu consigo ver que realmente o 5G é um objeto de desejo pela população e o 5G é um habilitador de desenvolvimento social. A gente vai ter tecnologia que vai fazer com que a medicina chegue a lugares que ela não chega, que a educação chegue a lugares que ela não chega e que as empresas como um todo consigam se digitalizar. Então, assim, acho que o 5G é um passo fundamental e, mais uma vez, repetindo o que a própria Marilena já sintetizou, o diálogo entre o Estado e o setor privado vai ser fundamental para que a gente tenha um êxito nisso. O balanço entre os investimentos e o preço do edital e como se converte isso em benefício da população
De fato, isso eu acho que é a grande chave do sucesso. Muchas gracias. Muy bien. Tratar de ser también breve. A veces en Argentina es difícil pensar a mediano plazo, pero creo que con las condiciones de acceso correctas a este insumo como es el espectro, realmente se puede acelerar el despliegue de las redes, se puede acelerar la apropiación de la tecnología. Solo para dejar un número adicional, de acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, un 10% de aumento de la penetración de los servicios móviles impacta en un 1,5% del Producto Bruto Interno de un país de ingresos bajos y medios como es la mayoría de los países latinoamericanos y Argentina. Así que creo que la invitación es a que vale la pena, ¿no?, tener las condiciones correctas para desarrollar la tecnología. Eso. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus presentaciones y muchos éxitos en el Campeonato Mundial de Fútbol. Ojalá tengamos el campeón aquí sentado. Muchas gracias a todos por la atención. Muy amables.